A gente vai continuar repercutindo aqui essas últimas atualizações da guerra no Oriente Médio e também o impacto de tudo isso nos preços do petróleo com o analista de combustíveis da Genial, que já está aqui comigo, Vitor Souza. Meu querido, muito bom dia para você. Obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação, Vitor. Muito obrigado pelo convite e espero ajudar no que for possível. Já quero começar tentando entender até que ponto, Vitor, o mercado realmente começa a precificar uma nova fase, né, de escalada de conflitos. Ontem a gente viu Donald Trump saindo ali dessa reunião da OTAN, chamando os iranianos de lunáticos que não poderiam ter armamento nuclear, minimizando essa questão do preço do barril do petróleo, falando que isso é algo temporário. É realmente temporário ou, na sua visão, o mercado entra novamente numa nova onda de precificação de risco no ativo? Olha, as duas respostas ao mesmo tempo, tá? O que acontece é o seguinte, quando a gente olha para o preço do petróleo, ele ainda não voltou para o mesmo patamar de outrora. E por que isso? Porque apesar das duras declarações do presidente Donald Trump, a gente sabe também que da mesma maneira que ele fala uma coisa um dia, no outro ele pode mudar de ideia. E eu estou falando isso porque quando eu olho para o comportamento do preço do petróleo, sim, ele traz, por exemplo, o preço do petróleo chegou a US$ 71, agora a gente está falando aí do preço do petróleo na casa de 78. Isso ainda não é o patamar antigo. E quando a gente olha a curva de preço futura, a gente ainda não vê a curva do preço futuro apropriando totalmente o que seria o cenário de uma guerra muito prolongada, o fechamento do Estreito de Hormuz por muito mais tempo, por aí vai. Então, se eu tivesse que olhar simplesmente pelo que o preço do petróleo está dizendo e pelo que a curva do preço do petróleo está dizendo, é como se a gente estivesse no meio do caminho. Tá? Então, é como se o mercado não se apropriasse 100% da narrativa em que o estreito vai continuar fechado. Mas, assim, o jogo é jogado, né? A gente tem que ver qual vai ser o impacto dos recentes acontecimentos e da evolução desse conflito e da relação Estados Unidos e Irã para os próximos dias. Ao mesmo tempo que a gente tem essa situação de instabilidade no Oriente Médio, Vitor, a gente também tem uma demanda menor da China. E isso já vinha, obviamente, também aliviando um pouco a pressão do preço do petróleo, né? Inclusive com várias empresas já revendo expectativas para petróleo diante dessa menor demanda nessa situação. O petróleo hoje é mais sensível a essa região do gargalo do Estreito de Hormuz, que pode se tornar algo psicologicamente permanente nesse preço do ativo, ou responde mais a uma menor demanda nesse momento de uma das maiores economias, né, que tinha uma grande dependência também da importação de petróleo. O que pode pesar mais como risco na commodity nesse momento, na tua visão? Eu acho que os dois, mas principalmente o fechamento do Estreito de Hormuz, tá? Do momento em que teve o primeiro fechamento lá atrás, o preço do petróleo evoluiu muito e houve, ainda que de maneira gradual, o que a gente chama de destruição da demanda. Ou seja, se o preço do petróleo sobe muito, muitos projetos ou viagens e um determinado consumo que aconteceria no preço de 60, ele deixa de acontecer no preço de 100. Então, houve sim um impacto de destruição da demanda. Agora, esse ambiente de, muitas aspas, normalidade que a gente estava passando por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, ele não é normal. Na realidade, o petróleo estava na casa dos 80, 90, porque o mundo estava utilizando as suas reservas estratégicas. Tá? Então, a oferta do Estreito de Hormuz cessou, ok, teve direcionamento de produção também, mas é importante mencionar que existia o acesso de uma, entre aspas, nova oferta oriunda das reservas estratégicas da Ásia, principalmente. A Ásia, mas também os Estados Unidos, etc. E essas reservas, elas se deplecionam ao longo do tempo. Então, assim, é como se houvesse ali um tic-tac, tá? Um relógio tocando para a gente saber em que algum momento essas reservas iam alcançar um nível crítico. E nesse momento, o que em teoria deveria acontecer é o mercado antecipar via preço as incertezas desse conflito. Então, assim, quando você mencionou a expressão, era uma coisa meio psicológica, não era psicológica não, era bem física mesmo, era bem realista, e aconteceram esses dois eventos. Uma parte foi destruição da demanda, aí lendo alguns relatórios internacionais, das agências internacionais, a gente está falando aí de algo
quase 200 mil barris por dia, mas também você teve uma restrição física que estava sendo compensada pelas reservas estratégicas do mundo inteiro. E aí, Vitor, olhando um pouco para o Brasil, tentando localizar o setor, né, da nossa bolsa, que é muito baseada em commodities aqui no Brasil e que a gente sabe que nessas ondas aí de alta do petróleo acaba se beneficiando. A gente tem diversas empresas, Petrobras, PetroRecôncavo, Prio, enfim. Como que o investidor deve separar nesse momento uma oportunidade por causa de uma possibilidade de alta da commodity, do aumento de risco dessa frequente volatilidade, né? Como separar isso nesse momento para não acabar gerando, na verdade, mais prejuízo do que ganhos nessa situação? O que acontece? No momento em que o preço do petróleo sobe muito, essas empresas que você mencionou, elas vão subir em algum grau também, né? Porque afinal de contas são empresas petroleiras. Entretanto, o resto do seu portfólio ele vai sofrer. Então perceba os benefícios da diversificação, né? Hoje você tem uma petroleira dentro do seu portfólio, ela é uma espécie de proteção para esses ambientes de petróleo mais alto, em que pesa o menor consumo, maior inflação, e etc. e tal. Então, parte da resposta ela passa exatamente pela diversificação do seu portfólio. E o outro ponto é muito difícil tentar adivinhar o que vai ser do Twitter do presidente Donald Trump, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, aquela primeira alta absurda do preço do petróleo, a gente vai perceber, e não precisa ser um grande analista, é só olhar o gráfico do preço das ações, da Petrobras, da Prio principalmente, que aquilo ali, altas excessivas do preço do petróleo, eles representam muito mais uma oportunidade de venda. Historicamente, é uma oportunidade de venda, porque todo o trabalho de comprar e de acumulação, ele tem que ocorrer antes que o evento aconteça, entendeu? Aí eu não posso responder pelo mercado todo, mas, por exemplo, a Genial, ela tinha uma decisão de alocação em empresas de petróleo, mais especificamente na Prio. Então, no momento em que vem esses efeitos extraordinários de preço e de entrada de projetos, o preço da ação explode, sai de 40 a 70 reais, e aquilo ali foi muito mais uma oportunidade de venda do que uma oportunidade não, vou comprar mais porque agora o preço do petróleo subiu. Então, assim, historicamente, preço de commodity, aqui eu estou falando de minério, estou falando de celulose, estou falando de petróleo, historicamente, uma explosão no preço do petróleo, ele é muito mais uma oportunidade de venda do que de compra. E o trabalho de você acumular ações, ele tem que ocorrer ao longo do tempo, exatamente quando ninguém está falando de petróleo, entendeu? Se eu estou aqui falando de preço do petróleo alto para vocês, é meio que notícia antiga. Todo o trabalho de aquisição, de investimento, ele tem que ter sido feito anteriormente. Eu falo isso porque aqui na casa que eu trabalho, a gente tinha decisão de alocação há mais de 5 anos em empresas de petróleo. E à medida que o preço do petróleo subiu muito, as ações voaram, a gente mudou essa alocação e a gente está com uma recomendação muito mais conservadora do que antes. Agora, a gente sabe que essa alta do petróleo acaba, obviamente, também prejudicando algumas estratégias do governo brasileiro, principalmente em relação a preços de combustíveis, ainda mais em ano eleitoral. A gente já teve algumas atitudes do governo com a questão de subsídios. Agora há pouco também falamos sobre uma aprovação ali na Câmara de mais subsídios de uma verba para o Ministério de Minas e Energia para subsídios ali do diesel, para tentar conter essa questão da defasagem. Como que essas intervenções agora do governo estão sendo precificadas, por exemplo, nas ações da Petrobras, né? Como que isso é precificado? Entra ou artificializa nesse momento o preço das ações, né? Como que vocês estão analisando isso, Vitor? Tem duas camadas aí. A Petrobras é uma empresa muito lucrativa, que gera muito dinheiro, e o braço de exploração e produção dela representa, se eu não me engano, mais de 80% do resultado operacional da empresa. Só que ela também tem um braço de refino que é muito relevante. Então, as dores de cabeça, os prejuízos e os eventuais problemas que a empresa pode ter, ele vem do braço de exploração do braço de refino, que, como eu mencionei, ele é muito menor do que o principal braço da empresa. Então,
a empresa, apesar dela ser muito lucrativa, ela historicamente negocia com um desconto estrutural, seja por fluxo de caixa, rendimento de fluxo de caixa, seja por múltiplo, em relação aos seus pares internacionais, Então, assim, as empresas internacionais privadas, elas negociam historicamente, com prêmio em relação à Petrobras. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque parte do jogo de se investir na Petrobras é saber que eventualmente ela vai ser utilizada para esse tipo de coisa. Então, assim, resta saber o tamanho desse problema. Só que, dentre todas essas questões, o que a gente pode ver é exatamente o governo atuando em, digamos assim, chegar junto financeiramente com o custo desse subsídio. Então, assim, a parte boa é que isso onera o contribuinte, mas não onera necessariamente a Petrobras. Tá? A Petrobras está recebendo uma grana do governo para que é exatamente esses subsídios aí que você mencionou, que, se eu não me engano, hoje de manhã saiu até no orçamento, acho que 10 bilhões, alguma coisa assim. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que a Petrobras deve sofrer menos do que ela sofreu no passado com essa questão de preço do segmento de refino, porque você tem o governo fazendo essas questões para compensar o preço que ele não está passando na bomba. Então, assim, é mais ou menos isso. A empresa é muito lucrativa, negocia com desconto estrutural em relação aos pares gringos e, por último, você tem essa subvenção aí que está a amenizar o problema financeiro para a Petrobras. Prefeito Vítor Souza, que é analista de combustíveis da Genial, meu querido, muito obrigada por sua participação conosco. Bom final de semana aí já para você. Até uma próxima. Muito obrigado. Estamos aqui no escritório hoje, trabalhando normalmente e espero vê-los na próxima. A gente por aqui também, meu querido. Feriado, mas não para todo mundo, né, Vítor? Obrigada, bons negócios por aí, meu querido. Tchau, tchau.